Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. Fazia um tempo que eu não vim aqui. E eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Marcelo, nosso irmão também, pastor Renê, pela oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor ao coração da igreja nessa noite. Eu estava falando com Deus antes de vir para cá. Faz um bom tempo que nós fazemos a obra de Deus. Mas quando você conhece e entende o que é fazer a obra de Deus, é um privilégio fazer a obra de Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus e você começa a interpretar a Bíblia da maneira correta, há um pesar para fazer a obra de Deus. Mas se você for ver, é um grande privilégio levar a palavra de Deus. Não importa se é nos púlpitos, não importa se é de casa em casa, como fazia o apóstolo Paulo, não importa se é em hospitais, não importa. O cristão que reconhece isso, ele tem alegria em fazer a obra de Deus. E quando se fala de missões, irmãos, missões é a parte mais principal da igreja. Quando você começa a ler a palavra de Deus, principalmente ali no livro de Gênesis, você vê o desejo de Deus em trazer as pessoas para Ele, e fazer com que as pessoas aprendam da palavra dEle e vivam sobre a palavra dEle. Nós estamos vivendo uma época, eu estava descendo aqui, eu vi muitas igrejas nessa rua aqui. Se eu não me engano, tinha umas 3 igrejas aí para cima. Glória a Deus por ter igrejas. Hoje há muitas igrejas, irmãos. Mas também, hoje, infelizmente, há pouca aplicação da palavra de Deus dentro das igrejas. A palavra de Deus, ela começa, quando você começa a aplicar ela, você vê os frutos dela. Todos os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia que aplicaram a palavra de Deus, elas viram o fruto da palavra de Deus. Eu gostaria que a igreja abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 5. Glória ao nome de Jesus. Versículo 20 ao 25. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja me ajude lendo o restante dos versículos. Nós vamos ler do capítulo 5, do versículo 20 ao 25. Amém, igreja? Amém. Gênesis capítulo 5, versículo 20 ao 25. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lamé. Amém. A igreja pode se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Gostaria de dar um tema para esta mensagem. Gostaria que a igreja repetisse comigo, por gentileza, o tema desta mensagem. Enoque, o primeiro missionário. Primeiro missionário. Enoque, o primeiro
primeiro missionário. Primeiro missionário. Com mais vigor agora, Enoque. Enoque. O primeiro missionário. Enoque, exemplo de fé agradável. O pouco que a Bíblia Sagrada fala sobre esse homem de Deus encerra a grandeza de seu caráter e da sua fé. Ele andou com Deus, ou seja, viveu em íntima comunhão com Deus Todo-Poderoso, no centro da sua vontade, diante da extrema incredulidade do seu tempo. Foi por isso que ele tinha uma fé viva, que viu o mundo do porvir. A palavra de Deus, ela nos diz sobre, ela fala de dois Enoques. O primeiro Enoque que a Bíblia cita é Enoque, foi o primogênito de Caim. Esse Enoque, a Bíblia nos diz que depois que Caim se afastou da presença de Deus, Caim ele quis tomar o seu próprio rumo. Quando Deus falou para Caim, falou: olha Caim, eu estou vendo o que você está pensando. E se você tiver um conserto diante de mim, eu vou aceitar o seu sacrifício. Os irmãos verem a vontade de Deus em ter uma comunicação com a pessoa. O próprio Deus ali, ele alertou a Caim antes de cometer o homicídio contra o seu irmão. E é interessante, irmãos, que quando a pessoa ela não se importa em conhecer a Deus, às vezes ela fala de Deus, às vezes sem perceber, você nota a maneira que ela se expressa a Deus. Eu estava semana passada conversando com um amigo meu de uma certa igreja. Ele falou assim para mim, ele falou: às vezes você tem que falar com Deus de uma maneira, com autoridade, como que você tem que exigir de Deus. Eu saí daquele local de trabalho dele e fiquei pensando, ele deve conhecer pouco a Deus para ele expressar o que ele falou para mim. E depois acho que um dia depois, irmãos, eu comecei a orar, eu comecei a pensar no que ele falou, de como você se dirigir a Deus. Nós temos que ter autoridade para invocar as promessas de Deus, mas nós não temos que ter autoridade para falar com Deus. Autoridade para invocar as promessas é uma coisa, autoridade para querer mandar em Deus é outra coisa. E Caim era assim. A maneira que Deus perguntou: onde está Abel, teu irmão? Deus sabia onde estava Abel. Deus, ele sabe tudo, irmãos. Ele conhece tudo. Ele sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Ele sabe o que vai acontecer daqui 1000 anos. Ele conhece tudo. Ele conhece o pensamento de todas as pessoas. Não tem como as pessoas escapar do conhecimento de Deus. E Deus perguntou para Caim para ver a pronta resposta de Caim. Olha, Caim, onde está Abel, o teu irmão? E Caim ele falou assim: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha para os irmãos verem a resposta de Caim. A resposta de uma pessoa que tinha arrogância. A resposta de uma pessoa que Deus tinha feito uma pergunta, porque Deus sabia onde estava Abel. E a Bíblia nos diz, irmãos, que
Depois Deus deu uma exortação para Caim. E Caim, ele ficou com receio. Ele falou assim: agora quem que me encontrar vai me matar também. Ou seja, ele matou o irmão dele, depois tinha medo de ser morto. Ele falou assim: olha Caim, eu vou pôr um sinal em você. Toda pessoa que te encontrar, ela não vai te matar. Porque Caim, irmão, Deus já sabia do final de Caim. Caim não iria se arrepender. E Caim, ele tomou outro sentido. E ali, ele conheceu a mulher dele. No Antigo Testamento, a Bíblia nos diz que no livro de Gênesis mesmo, se você for ler, o primeiro filho de Adão e Eva foi Abel, foi Caim. Ele era o primogênito. Depois veio Abel. E a Bíblia nos diz, quando fala da genealogia, quando começa a falar da genealogia ali, fala que fala que Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas. E muitos estudiosos da Bíblia dizem que Caim, ele teve um filho da própria irmã dele. Naquela época tinha essa possibilidade, porque a humanidade ia começar a procriação, né? Não era vontade de Deus, mas foi uma permissão de Deus. E com o tempo, irmãos, no livro de Levítico, Deus começa a estabelecer as leis dele. Ali, quando ele começa a estabelecer as leis, ele começa a cortar todo tipo de vínculo de parentela, de um pai ter filho com uma filha, de o homem ter filho com uma irmã. Ele começa a tirar ali, porque é estabelecido as leis. No livro de Levítico está escrito assim. Mas Caim, ele teve um filho, esse filho foi chamado Enoque. A Bíblia não fala muito do filho de Caim, porque na verdade, irmãos, a Bíblia não cita muito a vida do ímpio. Ela cita o ímpio, mas ela não dá ênfase sobre a pessoa do ímpio. E a Bíblia nos diz ali que Caim, ele teve um filho chamado Enoque. E soube ali, ele começou a construir cidades. E na cidade ele colocou o nome do filho dele, chamado Enoque. O homem sem Deus, irmãos, ele começa a procurar coisas para fazer. No Brasil tem muitos municípios. Parece, se eu não me engano, tem mais de 5.000 municípios, muitas cidades. Eu já passei por muitas cidades. Eu estava mais ou menos há 3 meses atrás, numa certa cidade com o pastor Alexandre. Ele entrou no lugar lá e eu comecei a andar ali um pouco no centro da cidade. Ali no centro da cidade, naquela cidade, tinha uma Bíblia enorme, perto da Câmara Municipal. E ali estava escrito um salmo ali. E do lado daquela Bíblia enorme, tinha a Constituição do Brasil. E do outro lado, tinha a Palavra de Deus novamente. Mas eu vi que ali não era uma cidade totalmente entregue à Palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem muitas cidades, irmãos, para ser ganhas para o reino de Deus. É muitas pessoas para ser ganhas. É muita gente. Quando você começa a falar do Evangelho, entrar no assunto do Evangelho com as pessoas, você começa a ouvir as pessoas, para depois você dar o seu conselho segundo a Bíblia para aquela pessoa tentar ajeitar a vida dela. Você começa a ver quão afastada e quão falta de conhecimento aquela pessoa tem da palavra de Deus. E em muitas cidades que você entra, tem muitos símbolos maçons ali, irmãos. A maçonaria predomina em muitas cidades. Por quê? Porque o primeiro homem a fazer uma cidade foi um homem que estava fora da presença de Deus, chamado Caim. O homem, quando ele não conhece a Deus, não entende os propósitos de Deus, isso pode estar dentro da igreja ou fora da igreja,
ele não vai se empenhar em fazer a palavra de Deus valer na vida dele. E Caim era assim, né? Caim construiu uma cidade, colocou o nome do filho dele, porque qual que era o sentido da vida de Caim, irmãos? Ele não tinha sentido da vida dele. Ele se afastou da presença de Deus. Ele se afastou daquilo que Deus tinha para a vida dele. E ali, se você ler a descendência de Caim, foi uma descendência que foi se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. A Bíblia cita de 2 Lameques. Uma vez eu preguei em um certo lugar sobre o Lameque cheio do Espírito Santo e o Lameque que vivia sobre a carne. Da descendência de Caim estava ali Lameque. Quando Lameque veio da geração de Caim, ele esqueceu a monogamia e trouxe o que a mulher poderia ter várias, que o homem poderia ter várias mulheres. Quando ele chamou outra mulher para morar com ele, e ali foram 2 mulheres do lado de Lameque. E dentro dessa geração de Lameque, começou a constituir, irmãos, aquilo que é um dos inimigos da igreja, que é o mundo, o sistema do mundo. O mundo, irmãos, o sistema, ele veio para destruir a obra de Deus. E foi dentro da geração de Caim que veio o sistema do mundo, através de Lameque. Caim matou o seu irmão, Lameque matou 2 pessoas. Olha para os irmãos verem a deterioração da geração de Caim. E a Bíblia nos diz que depois veio a genealogia de Sete. Sete, ele foi um dos filhos de Adão e Eva. Ele veio no lugar para repor a vida de Abel que Caim tinha. E ali começa a descendência daqueles que representam o nome de Deus. A Bíblia nos diz que Enoque foi o 7º dessa descendência. A Bíblia fala pouco de Enoque, mas Enoque, a gente aprende muito com a vida de Enoque, quando você começa a estudar sobre a vida de Enoque. Eu estava estudando sobre a vida de Enoque no período da tarde hoje. Eu quero passar para a igreja 5 lições sobre a vida de Enoque. E essas lições, elas vão ser colocadas sobre a vida missionária. Porque Enoque, irmãos, ele foi o primeiro missionário. Se você for ver pela palavra de Deus. A primeira lição era que Enoque andou com Deus. Hoje, irmãos, tem muitas almas para ser ganhas, mas para ganhar as almas, a pessoa tem que andar com Deus. Sem andar com Deus, a pessoa não consegue ganhar almas. Hoje nós vemos muitos missionários indo para campos, né? Mas voltam de mãos vazias. Por quê? Porque geralmente alguma parte das suas vidas ela deixou de andar com Deus. Enoque, ele andava com Deus. Interessante, irmãos, que Enoque viveu 365 anos, mas a Bíblia nos dá ênfase que ele andou com Deus 300 anos, porque Enoque, ele teve um filho chamado Metusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos. E talvez quando Enoque teve aquele filho, mudou-se muito a vida dele,
ele começou a pensar assim: agora eu vou começar a andar com Deus. Porque quando você começa, você tem um filho, irmão, se você olha a vida daquele filho, você vê que o mundo que nós estamos vivendo, Enoque, ele tomou aquela postura, ele falou assim: agora eu vou começar a andar com Deus. Depois de 60 e poucos anos, Enoque falou assim: eu vou andar com Deus. E não importa, irmão, se você não está andando com Deus hoje, mas hoje é a oportunidade de você sair daqui e começar a andar com Deus. Não importa o tempo que você possa ter perdido e não andar com Deus. Quem anda com Deus, ele é um chamativo para que as almas se aproximem dele, para ouvir a palavra de Deus. Para ganhar almas tem que andar com Deus. Tem que andar com o dono da obra. Muitos vão fazer a obra, mas não vai com o dono da obra. Tem que andar com Deus para fazer a obra de Deus. Quem anda com Deus, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. A questão, irmão, é você ter um curso de teologia, ler a Bíblia, saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, saber os 66 capítulos da Bíblia. Não importa se você for estudar nos Estados Unidos para tirar um diploma. O importa é que você tem que andar com Deus. Para ganhar almas, tem que andar com Deus. Aleluia. E Enoque andou com Deus. Deus, irmãos, parece que nós olhamos assim, parece que Deus está parado e nas almas perdidas, mas não, Deus não está parado, Deus está ativo. Ele quer andar com você, meu irmão. Ele quer andar com você, minha irmã, para que você traga fruto, possa trazer almas para o reino dele, como Enoque começou a fazer. Enoque viu seu filho e falou assim: agora eu vou andar com Deus. Que você saia daqui com esse objetivo de sair e andar com Deus nesta última hora. Glória a Deus, aleluia. Pode exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus já está se movendo neste lugar. Para fazer a obra de Deus tem que andar com Deus, irmãos. Andar com Deus é algo mais importante na vida de toda pessoa, não importa a igreja que ela esteja. Quando você começa a andar com Deus, você começa a sentir uma fortaleza na sua vida. Não é demônio que te para, não é doença que te para, não é nada que te para, não é perca que te para, não é sistema que te para, nada que te para. Por quê? Porque você está andando com Deus. Aleluias. E Enoque, ele andou com Deus, irmãos, de uma maneira que as pessoas olhavam Enoque e falavam: nossa, que fé diferente. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, irmãos, que Enoque foi um dos heróis da fé. A igreja também está incluída no livro de Hebreus como heróis da fé. Não dá para citar todo mundo, mas, irmãos, os homens e as mulheres da igreja que andam com Deus, elas sabem do que eu estou falando. Andar com Deus é uma fortaleza de vida. Andar com Deus é algo extraordinário. Jesus, quando ele veio para fazer a obra de Deus, presta atenção no que eu estou falando, igreja. Quando Jesus, ele ficou até aos 30 anos, até o anonimato ali, não se falava nada sobre a vida dele. Ele era um galileu normal, mas quando ele foi para ali para ser batizado pelo poder do Espírito Santo, ali, a Bíblia nos diz ali que quando João Batista, que era um dos precursores sobre a vida de Jesus, ele falou assim, ele olhou e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque João Batista andava com Deus. A pessoa que anda com Deus, ela tem uma revelação da parte de Deus. Deus se revela para ela a todo momento.
com Deus. Glória a Deus. Quem quer andar com Deus, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Cante com Deus, igreja. Aleluia. E você vai ver os frutos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. A segunda lição que nós podemos tirar da vida de Enoque é que Enoque vivia pela fé em Deus. Ele andava com Deus e vivia pela fé em Deus. Irmãos, a fé você não vai encontrar no mundo. A fé você não vai encontrar em escolas. A fé você vai encontrar dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja é em dois sentidos. Quando você vem ouvir a palavra de Deus e você sendo igreja, como você trabalha no alimento da sua fé. Não deixa Satanás mortalizar a sua fé. Não deixa Satanás destruir a sua fé. Satanás está destruindo a fé de muitas pessoas, porque as pessoas não olham para o que Deus diz, e sim para o que as circunstâncias diz. Tem pessoas que levantam de manhã, em vez de ele ler a palavra de Deus, ele vai ver o jornal. Tem pessoas que em vez de ele ler a palavra de Deus como uma dieta, o que acontece? Ele vai diretamente já para o trabalho sem ler a palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que alimentam a sua fé de uma maneira errada. É por isso que tem uma fé minguada na própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz fé, ela produz ânimo, irmãos. A palavra de Deus, ela, se você for ver, a palavra de Deus é um remédio para o nosso próprio corpo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, eu estava com algum tipo de enfermidade esses dias, eu comecei a orar, meditar a palavra de Deus e comecei a orar constantemente. Um texto, pedi para o pastor Alexandre orar, falei assim, não é problema com o demônio, e comecei a orar de maneira intensificada, meditando na palavra de Deus. Passei no outro dia, estava normal. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um remédio para a sua alma, ela é um remédio para o seu espírito, e se nós cremos também, vai ser um remédio para o seu corpo nesta noite, porque a vontade de Deus é manifesta através do poder da fé. É o poder da fé, é crido quando você crê na palavra de Deus. É não que ele cria, ele tinha fé em Deus. E o que é Deus? Deus está na sua palavra, no poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela se manifesta, irmãos, de uma maneira que, se você começa a estudar sobre a palavra de Deus, olha o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos demonstra quando o Espírito de Deus, irmãos, ele estava se movendo. Ele se movia sobre a face das águas. Se você ler aqui, a Bíblia nos diz assim, ó, o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus, ele estava se movendo sobre a face das águas, do caos. Era o caos. E a Bíblia nos diz assim, olha para os irmãos, preste bem atenção, para você não perder o sentido da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus. É a palavra. É a palavra. Deus está na sua palavra. Quando você estiver em prova, professe a palavra. Mas como eu não consigo, irmãos, você tem que guardar a palavra. A palavra, ela tem que ser uma dieta na vida do crente, irmãos. O crente, ele tem que ler a palavra, gastar tempo com a palavra, se possível, gastar um bom período lendo a palavra, conhecendo o Deus da palavra. E você vai guardar. Esse termo guardar na Bíblia, irmãos, é um termo militar. Por
Porque guardar, presta bem atenção, guardar. O que você guarda? Você tem que guardar. Ali, quando você guarda a palavra, você tem que ficar distante dela. Nenhum pensamento que vem de fora pode entrar e roubar a palavra. Nenhum pensamento que vem de fora pode deixar e neutralizar o poder da palavra. O cristão tem que andar sobre o poder da palavra. Muitos cristãos, eles vêm na igreja, mas não andam sobre o poder da palavra. Deus alimenta o seu povo sobre o poder da palavra. Eu estou pregando aqui a palavra, mas tem muitos lugares que as pessoas estão pregando a palavra, porque Deus alimenta o seu povo com a sua palavra. É pelo poder da palavra, é pelo poder da palavra, é pelo poder da palavra que Enoque andava, é pelo poder da palavra, porque a palavra ela vem para produzir fé na igreja, fé naquele que professa a palavra. E Enoque, ele acreditava em Deus e acreditava na palavra de Deus. Levanta a tua mão, você que crê na palavra de Deus. Exalte o nome do Senhor, você que acredita na palavra de Deus. Aleluia. Ele tinha fé em Deus e na sua palavra. Ele tinha fé, irmãos, na palavra de Deus. Ele tinha fé, meu irmão, no poder da palavra de Deus. Ele tinha crença nessa palavra. E Enoque, quando ele começou a andar com Deus, olha para os irmãos verem, uma coisa vai puxando a outra. Ele andou com Deus, automaticamente a fé em Deus veio junto. Tem que andar com Deus para que a fé venha junto. Se você não andar com Deus, a fé não vai brotar. A fé é alimentada quando você anda com Deus. A fé é alimentada quando você anda com Deus. Andar com Deus produz fé. Andar com Deus produz caminhar com Deus. É uma vida diferenciada. E Enoque começou a receber as revelações de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Enoque vivia pela fé em Deus. Onde você está depositando a sua confiança? No seu salário? Onde você está depositando a sua confiança no seu próprio conhecimento? Onde você está depositando a sua confiança nas suas forças? Onde você está depositando a sua confiança no seu amigo, no seu inimigo, no seu amigo, no seu colega? Não, você tem que colocar a sua confiança na palavra de Deus. O alicerce da vida da igreja está balizado naquilo que Deus fala, meu amado irmão e minha amada irmã. Aleluia. Enoque vivia pela fé na palavra de Deus. Essa semana eu passei por uma experiência com Deus, irmãos. Que interessante. Eu estava lá no serviço. Eu tinha um período para orar. Estava precisando de uma providência. E comecei ali, orei por um período, entrando no sentido da providência. Comecei a orar em línguas ali, pelo menos uns 25 minutos orando em línguas, ali 25 minutos orando em línguas, porque você ora em línguas, a Bíblia diz, irmãos, que olha para os irmãos verem a importância do crente orar em línguas. O crente não está orando mais em línguas, mas há muitos benefícios para o crente que ora em línguas. Quando ele fala em línguas, você pode falar em línguas o dia inteiro se você quiser, porque 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala sobre falar em línguas, Paulo falava em línguas mais do que toda a igreja de Coríntios, e Paulo era um homem cheio do poder de Deus. Por quê? Porque ele falava em línguas, ele colocava palavras de Deus em prática. É só colocar a palavra de Deus em prática que a obra vai produzir, que a glória de Deus vai se manifestar, porque a palavra de Deus se manifesta através do poder da prática da palavra dele. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Naquele período, irmãos, eu fiquei orando ali eu vi um barulhinho do celular, pim, aquele barulhinho era providência, um colega meu chamando para trabalhar para ele, 4 dias seguidos, era a minha providência da vontade de Deus para suscitar a minha vida. O seu sustento vem de Deus, igreja. A obra vem de Deus. Deus é o provedor da igreja. Deus é o provedor da obra de Deus. Ande com Ele, tenha fé nele, porque Deus vai trazer a manifesto aquilo que a igreja precisa para fazer a obra dele. Aleluia. Aleluias. E Enoque tinha fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, irmãos, você começa a reduzir as
pessoas falam, nossa, ele é diferente. Não é que ele é diferente. Ele tem fé no Deus que faz uma pessoa diferente. Hoje você vai sair daqui, nós vamos sair daqui, irmãos, com o objetivo de ganhar mais almas. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não parou. As pessoas estão precisando. Quando as pessoas não vêm aqui, a igreja tem que ir lá fora e trazer as pessoas. São muitas pessoas. Essa semana eu estava com mais 2 irmãos fazendo a obra de Deus no certo lugar. Nós estávamos ali, o irmão ele estava resolvendo a questão com uma irmã, sendo uma questão. Aquela irmã que ele estava conversando e falou, olha irmão, por gentileza, falaram para uma moça ali, uma vizinha minha, ela está precisando de uma vida saudável. Aí nós fomos lá orar por ela. Aquele irmão foi lá, orou por ela ali, para aquela moça, uma jovem de 16 anos de idade, irmãos. Ela começou a ver ali no nosso meio ali, e começou a chorar, falando que não tinha vida, não tinha mais saúde. E aquele irmão falou assim, a partir de hoje você vai ter saúde, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem crê que Jesus tem poder, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Jesus ainda hoje cura as enfermidades. Glória a Deus, aleluias, poderoso é o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Nós não podemos parar. A fé verdadeira não para. A fé verdadeira não é algo estático, não é algo parado. A fé verdadeira ela se move, ela faz você se mover. Você pode estar manco que você se move. Elias ele tinha passado por uma situação, ele matou os profetas de Baal ali. Irmãos, quer saber do homem que tinha mais fé do que Elias? Elias e Enoque foram os únicos homens a não ver a morte, para você ter uma ideia. Mas depois que ele fez aquela obra, ele não viu a morte de Isabel. Ele sentou e falou assim, agora eu vou parar, Senhor me leva, porque eu não sirvo. Era como se fosse assim, era para matar Jezabel também. Aí Deus mandou uma ordem para ele, levanta-te Elias, levanta-te, porque tem muito trabalho para você ainda. E ali a Bíblia nos diz que Deus deu um alimento para Elias. Ele andou por 40 dias e 40 noites, meu amado irmão, minha amada irmã, fazendo a vontade de Deus. Glória ao nome de Jesus. O diabo quer matar a sua fé, irmão. Jesus ele falou assim, ó, presta bem atenção. Ele falou assim, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra. Muitas pessoas têm muita igreja, é muita gente indo para a igreja, muita gente, mas é pouco fruto produzido. Por quê? Eu não digo aqui a igreja é bem ensinada, pastor Henrique ensina bem a igreja, pastor Alexandre ensina bem a igreja, nós temos bons ensinadores da palavra de Deus. Você, toda vez que você for vir para o culto, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor agradecendo, porque você tem bons mestres dentro da igreja, pessoas que te ensinam a palavra de Deus, pessoas que vai na sua casa dar assistência espiritual com o poder da palavra de Deus. Mas tem lugares que as pessoas não são assim não, irmãos, elas estão morrendo na fé, porque não conseguem se alimentar do poder da palavra de Deus, porque aquelas pessoas não entendem o que é a obra de Deus. A obra de Deus é algo extraordinário, irmãos. Você levar o alimento da palavra de Deus para aquela pessoa que está enferma, você levar o alimento da palavra de Deus para aquela pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus. Eu já tive muitas experiências sobre a palavra de Deus, mas eu não vim falar das minhas experiências, eu vim falar sobre o poder que há na palavra de Deus, quando a igreja exerce o poder da palavra de Deus. Aleluias. Enoque andava com Deus, Enoque tinha fé em Deus. Está em Hebreus capítulo 11. Enoque tinha uma fé tão forte, irmãos, que Deus admirou da fé. Você sabia que Deus tem fé, que Deus admira? A Bíblia nos diz ali no livro de Mateus, o centurião, Jesus ficou assim, surpreso com a fé daquele centurião romano. Não era judeu.
Porque o romano, sem ele perceber, ele falou assim: olha, Senhor, eu tenho autoridade sobre 100 soldados. Eu falo para o soldado, faz aquilo, ele faz. Vai para a direita, ele vai para a direita. Vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. O Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor sobre o meu telhado, porque os judeus não entravam em casa de romanos, eles tinham por hábito, né? Era um tipo de santidade que eles achavam, né? E ele falou assim: eu não sou digno de te receber na minha casa, mas diz uma palavra. Diz uma palavra. E o meu criado vai ser salvo. Aí Jesus falou assim: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Vai. Segundo o que você falou para mim, seja manifesto na sua vida. Quando o centurião chegou em casa, o criado dele já estava curado. Por quê? Porque ele sabia, o centurião estava ali ciente de que aquele era o Deus que tinha poder na sua palavra. A Bíblia, irmãos, quando você lê o Evangelho de Mateus, os Evangelhos, eles falam sobre algumas situações da vida de Jesus. Mas imagina Jesus, irmãos, 3 anos fazendo a obra de Deus, cheio do Espírito Santo. O que esse homem não fez? Eu estava falando com um parente meu hoje, eu estava entrando no assunto. Eu falei para ele assim: Jesus é conhecido em mais de 200 países. Se você for ver, no Brasil Jesus já é conhecido. Fala para mim um lugar que Jesus não é conhecido no Brasil. Tem muitos países, irmãos, que Jesus ele é conhecido, mas ele é pouco entendido, porque o diabo, o poder de Satanás, é isso, é neutralizar o poder da palavra. E nessa noite Deus ele nos alerta para nós tomarmos cuidado com a nossa fé, irmãos. A fé, irmãos, ela é uma planta, como se fosse uma planta, você tem que cuidar dela. O pastor René cuida da fé dele, o irmão cuida da fé dele, o Jefferson cuida da fé dele, a irmã cuida da fé dela, as duas irmãs cuidam da sua fé, você cuida da sua fé. A criança, ela não precisa ter fé, porque ela é moral. Deus não julga pessoa moral, Deus não pode julgar. Por isso que das crianças é o reino dos céus. Mas, irmãos, quando nós concebemos o poder do pecado, nós temos que alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Como que você alimenta a sua fé? Olhando para as circunstâncias, olhando para jornais, olhando para muitas coisas que mandam pelo WhatsApp aí para neutralizar a sua fé? Ou você medita na palavra de Deus? Ou você usa a palavra de Deus? Não importa, irmãos, o importante é você usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está aí para a igreja meditar nela, para a igreja ler ela. Ela não pode ficar aí na sua casa fechada, ela tem que ser aberta. E todo dia você tem que ler a palavra de Deus, todo dia você tem que meditar na palavra de Deus, todo dia você tem que se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é vitamina A para a tua alma, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E para a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Se alimente da palavra de Deus, Aleluia. se alimente do poder da palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, o Espírito de Deus começa a se mover dentro de você, e você sente fé, uma fé extraordinária, uma fé de que as coisas vão dar certo, uma fé de que as coisas vão andar, tudo vai dar certo na sua vida. Por quê? Porque você anda sobre a palavra de Deus. Nessa noite, meu amado irmão, ande sobre o poder da palavra de Deus. É muito bom andar sobre o poder da palavra de Deus. Só quem tem essa alegria de andar pelo poder da palavra de Deus, levanta teu mão e glorifique a Deus por um minuto nesta noite. Pode glorificar o nome do Senhor, porque Deus está nos alimentando com o poder da sua palavra. Aleluia. Poderoso é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluias. Eu faço curso de teologia lá com o pastor. Excelente livro, irmãos. Excelente livro do pastor. Mas primeiro eu leio a palavra de Deus. Os cursos de teologia eles vieram depois.
Primeiro é a palavra. Aí você pula para outro nível depois. Mas primeiro de regra é ler a palavra de Deus. É estudar a palavra de Deus. Porque é dos cursos de teologia que saíram da palavra de Deus. Não importa se o curso é lá nos Estados Unidos, não importa se o curso é lá na Nicarágua, não importa se o curso é lá no Chile, não importa se o curso é lá no Canadá, não importa se o curso é lá no Brasil, todos os cursos saíram desta palavra. Esta palavra, nós temos que meditar nesta palavra. Esta palavra, ela produzia fé. Enoque, irmãos, para os irmãos entenderem mais ou menos, Enoque não tinha o privilégio que a igreja tinha hoje, não. Enoque, quando Deus se manifestava para uma pessoa, às vezes demorava 10 anos para a pessoa ouvir a palavra de Deus, como o caso de Abraão, o pai da fé. Deus deu uma promessa para ele, e ali ele fazia os sacrifícios, mas ainda Deus não se manifestava através da sua palavra. Quando ele se separou de Ló, ele se separou de Ló, ele ficou muito triste, e Deus falou, ele afirmou a promessa da palavra de Deus para ele. Chegou um tempo que Deus tirou, olha para os irmãos verem a importância da palavra de Deus. Nós estava dentro da tenda, Deus tirou ele da tenda, colocou ele para fora. Olha as estrelas, se você pode contar, vai ser essa descendência que eu tenho para você, Abraão. Anda pela fé na minha palavra, Abraão. Glória. Pelo poder da palavra que a igreja anda, é pelo poder da fé na palavra. A palavra tem poder, irmãos. Aleluia. Aleluias. Tem poder nessa palavra. Essa palavra, ela tem poder. Ela está sendo cessada. Por quê? Porque a igreja não está valorizando. Eu não digo os irmãos aqui, mas tem muita igreja que não está valorizando o poder da palavra. Tem que basear a vida cristã no poder da palavra. Aleluia, glória. Enoque vivia pela fé em Deus. Ele andava, irmãos. Ele andava. O terceiro ponto, Enoque tinha Deus como prioridade. Qual que é a nossa prioridade hoje? Qual que é a nossa prioridade hoje? É o reino de Deus. É o reino de Deus que tem que estar em primeiro lugar na tua vida, meu irmão. É o reino de Deus que tem que estar em primeiro lugar na tua vida, meu irmão. Acompanhe o reino de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vai ser acrescentada. Não precisa nem orar muito. As providências vão vir quando você começa a buscar e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem está colocando o reino de Deus em primeiro lugar, como Enoque, levanta a tua mão e exalte o nome do Senhor. Deus, aleluia. Poderoso é o Senhor. Aleluias. É o reino Glória de a Deus, Deus. aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Qual reino nós estamos construindo na nossa vida? Maravilhoso é o O Senhor. que nós estamos depositando de energia para produzir na nossa vida? Você está colocando energia para produzir para o reino de Deus? Ou você está lutando pelo seu reino? Jesus, irmãos, ele veio para lutar pelo reino de Deus. Nós somos semelhantes como Cristo. Quando Jesus ele estava, já estou terminando, quando Jesus ele estava em um certo lugar, as pessoas falaram assim: olha Jesus, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs estão aí fora. Jesus falou assim: as minhas mães, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos, são aquele que faz a vontade de Deus. Estar na igreja, irmãos, não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, irmão Ricardo. Deus tem uma vontade para você, jovem. Deus tem uma vontade para você, minha jovem. Deus tem uma vontade para esta criança. Deus tem uma vontade para o pastor Guilherme. Deus tem uma vontade para aquele jovem que está sentado. Deus tem uma vontade para a minha vida. Quando nós descobrimos qual é a vontade de Deus na nossa vida, o que você tem que fazer? Você tem que colocar esta vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida. Você tem que fazer valer a vontade de Deus para a tua vida. É por isso que não tem mais experiências espirituais. Por quê? Porque nós estamos colocando o reino de Deus em segundo lugar, em terceiro lugar. Reino de Deus não é para se pôr em primeiro, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Reino
você colocou Deus em primeiro lugar. A prioridade de Enoque era Deus em primeiro lugar. Nessa noite nós vamos sair daqui com um pensamento de reflexão. A quem eu estou colocando em primeiro lugar? A quem estou colocando em primeiro lugar? Vir à igreja não significa que você está colocando Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele é em primeiro lugar dentro da igreja, no seu trabalho, no seu negócio, na sua família, na sua vida cotidiana. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Aleluias. Enoque era assim, irmãos. Era Deus em primeiro lugar. Aleluias. E Deus falou assim para Enoque: olha, Enoque, eu vou te levar, Enoque, porque, irmãos, Deus, Ele se revela para nós. Se um dia, irmãos, nós formos e você estiver dentro da vontade de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai avisar para você o dia da sua partida. Deus vai mostrar para você, porque Deus é um Deus que se revela, e a maior vontade de Deus, você sabe qual que é? É nos tirar desta terra e levar para uma promessa maior, que é a palavra de Deus nos dias. Deus falou para Enoque assim: olha, Enoque, vou te tirar, mas o teu filho Matusalém, ele vai viver 969 anos, vai ser o homem que mais viveu na face da terra. Por quê? Porque eu tenho uma promessa para aqueles que obedecem a palavra de Deus, para a descendência daqueles que obedecem a palavra de Deus, para a geração daquele que obedece a palavra de Deus. Quem está obedecendo a palavra de Deus, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Deus, aleluia. Aleluias. Deixa um legado para o teu filho e para a tua filha. A palavra de Deus é um legado para a vida deles. Aleluias. A herança do crente. Vem coisas materiais? Vai vir sim. Abraão teve, Isaac teve, Jacó teve, muitos homens de Deus teve, mas essa não era herança. A herança era demonstrar o quê? A preciosidade de colocar Deus em primeiro lugar na vida da pessoa. Aleluias. Quarto ponto, Enoque anunciava a palavra de Deus e seu futuro juízo. Enoque, a Bíblia nos diz no livro de Judas fala que Enoque, ele profetizava no original significa proclamar os ditos de Deus, proclamar a palavra de Deus. Enoque, ele proclamava a palavra de Deus, ele falava para a sua geração: olha, Deus vai trazer um juízo muito severo para vocês, se vocês não se arrepender. Deus vai trazer um dilúvio. Enoque, Deus vai trazer, mas como se aqui não chove? Deus vai trazer, se arrependa, é tempo de arrependimento. Hoje, irmãos, a igreja não tem por obrigação cristianizar a pessoa, trazer a pessoa para a igreja e formar dela do cristão. Isso é uma obra regeneradora do Espírito Santo, mas a igreja tem por obrigação pregar, anunciar, ensinar, se for possível, a palavra de Deus para as pessoas, tirar dúvida da palavra de Deus para as pessoas e proclamar que vai vir algo que nós nem imaginamos, irmãos. Nós nem imaginamos o que vai vir aí, irmãos. Você não tem, nós não temos imaginação do que vai vir aí. É por isso que o Espírito de Deus, ele está levando a igreja para a última hora, para proclamar, porque o que vai vir aí, você nem imagina. Vai cair no ponto de escatologia bíblica, que é outro assunto, mas você não imagina. A pessoa pode ter 100 casas, irmãos, não vai adiantar nada. Depois que a igreja for arrebatada, a igreja vai ser arrebatada para entrar com o Senhor, para estar com o Senhor para sempre. A palavra de Deus vai sendo proclamada aqui, mas a hora da era da igreja é agora. É agora que a igreja tem que evangelizar, é agora que a igreja tem que ir para os hospitais, é agora que a igreja tem que ir de casa em casa pregando a palavra de Deus. É agora que a igreja tem que ajudar os que estão caídos. É agora, não é amanhã.
anunciava a palavra de Deus e o seu futuro juízo. Olha, os irmãos entenderem a palavra de Deus. Enoque, ele viu Adão. Adão viveu 930 anos. Eles viviam entre comunidades ali. E era geração em geração. Uma geração geralmente tinha 100 anos hoje. Quando a pessoa chega a 100 anos, né? E você pode ver os homens da Bíblia. Eles tinham um filho antes dos 100 anos. E então dizia que demonstra que quando Enoque ele veio ao mundo, Adão ainda estava vivo. Ele aprendeu muito com Adão. Só que o que transformou a vida de Enoque foi quando ele viu o seu filho. Aí ele começou a andar com Deus. Ele andou com Deus de uma maneira, talvez hoje muitos possam achar até de maneira exagerada, mas Enoque não estava nem aí. Enoque não vivia para agradar as pessoas. Enoque vivia para agradar a Deus. Quando você começa a querer agradar as pessoas, irmão, o evangelho não funciona. O evangelho funciona quando você agrada a Deus. O evangelho tem que agradar a Deus. É Deus que é dono do evangelho. Não é a pessoa que é dono do evangelho. É Deus que é dono do evangelho. Deus que opera no evangelho. Então você tem que agradar a Deus e o seu evangelho. E Enoque, ele pregava a palavra de Deus e trazia o seu futuro juízo. E veio o dilúvio. Tem autores que falam assim, tem estudantes da Bíblia que falam que antes de, olha para os irmãos verem, antes de vir o juízo, Deus tirou Metusalém. Metusalém se tirou. Metusalém dormiu. Porque na linguagem do crente, Deus chama expirar. Os irmãos verem quanto Deus tem prazer na morte do crente. Dormir. Sair do tabernáculo, como Paulo fala. Como Pedro fala, né? Então Deus, ele fala de uma maneira assim: olha, vocês vão dormir. Porque o crente, ele cai aqui, aí ele passa 2 minutos. Eu estava explicando para uma pessoa quando a pessoa morre ontem, porque eu vou te falar muito de morte, né, irmão? Aí, quando a pessoa morre, é 2 minutos, irmão, para a pessoa entrar na vida ou na morte. Eu até exemplifiquei para a pessoa como que é. Ontem à noite eu estava explicando para a pessoa, porque nós temos o corpo. Esse é o corpo. Eu sou o que eu sou do corpo, porque a minha alma é desse jeito. Se a minha alma desejar as coisas de Deus, eu falo a palavra de Deus. Se a minha alma está sendo mal alimentada com as coisas do mundo, eu não vou falar da palavra de Deus. Os irmãos entenderem, né? A nossa alma tem que se alimentar com um bom alimento, a palavra de Deus. Irmãos, eu estava ouvindo uma pessoa hoje, antes de vir para cá, um homem chamado John D. Lake. O John D. Lake, ele orava muito, irmãos. Ele orava muito, né? Ele orava umas 10 horas por dia. O irmão René é um homem de muita oração. O pastor Alexandre é um homem de muita oração. E o irmão René sabe, né, irmão René? Que só através de muita oração o reino de Deus. Né? Os irmãos René podem até ver, né, irmão René? Que quanto o diabo não se levanta para parar os homens de oração. Para parar uma irmã de oração. É pela oração. E ele falou assim que quando Deus chamou ele teve um chamado extraordinário. Deus chamou ele foi. E naquela época, John D. Lake, ele morreu em 1940. Antes disso, era muita enfermidade, irmãos, né? E John D. Lake, ele buscou a Deus de maneira tão intensa, tão intensa, que Deus, ele manifestou o dom da cura na vida de John D. Lake. John D. Lake, irmãos, ele chegava numa pessoa assim. É só ler o livro dele que você vai entender o que eu estou falando. Ele abraçava uma pessoa que tinha, o irmão Cleudinho sabe disso, que tinha tipos de enfermidade que só de você encostar, a pessoa já pegava. Ele falava, as pessoas falavam: John, o que você está fazendo? Essa pessoa, ela está com uma doença grave, vai passar para você. Não vai passar.
porque eu estou protegido pelo poder de Deus. John D. Lake abraçava aquela pessoa, só no abraço daquela pessoa, a pessoa era curada. Porque John D. Lake, irmãos, ele priorizou o reino de Deus. E ele orava pelo reino de Deus, pela manifestação do reino de Deus. Ele era um empresário, ele deixou a empresa dele e foi fazer a vontade de Deus. Os irmãos entenderem o que eu estou falando. John D. Lake viveu sobre a dependência da vontade de Deus todos os dias da sua vida, até ele morrer. Até ele morrer, ele foi sobre a vontade de Deus. Mas, irmãos, Enoque anunciava a palavra de Deus e o seu futuro juízo. O quinto, Enoque não viu a morte e foi arrebatado por Deus devido à sua vida de piedade. Irmãos, eu creio que era para mim estar aqui. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu tive um sonho, vou passar para a igreja. Sonho, Deus me deu um alerta sobre o arrebatamento da igreja. Eu tive um sonho sobre o arrebatamento da igreja no ano 2012. Eu lembro até os dias de hoje. Esse sonho foi assim. Eu já estou acabando. Eu estava no mercado municipal, era como se fosse o mercado municipal ali do centro. Irmão Renê, acho que conhece, né, irmão Renê? Mercadão ali. Era como se fosse o mercadão. Eu estava andando por um certo lugar. Era como se eu estivesse andando para comprar algo. Eu andava e do meu lado tinha várias bancas. Como se fosse ali no Mercadão, mesmo na parte interna do Mercadão. Quem já foi no Mercadão já sabe. Eu estava ali andando, eu parei numa banca e eu vi ali revistas penduradas. Uma revista que eu lia, que eu já não leio mais hoje. Não porque eles iam, não, é porque eu não leio mesmo. Né? Mas essas revistas, ela fala sobre a última hora, a chamada da meia-noite. Uma revista boa, fala muito sobre profecias. E eu vi aquelas revistas penduradas. Aí eu olhei do lado assim, tinha um livro. Era um livro preto. O livro era mais ou menos desse tamanho aqui. Era como se fosse uma agenda. Eu olhei assim para aquele livro e falei, moça. Eu falei assim, moça. Era uma moça loira, de óculos, ela estava de brinco. Eu falei, moça, quanto está aquele livro? Ela falou, R$18. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, será que eu tenho? Eu fiquei pensando, no sonho eu ficava pensando. Aí eu estava com uma calça, geralmente que eu uso no serviço, essas calças têm bolso. Aí eu coloquei assim, tinha 20 e poucos reais. Aí eu dei a nota de 20 para ela, ela me deu troco em moedas, e eu fui saindo. Aí quando eu li o livro assim, na capa do livro estava escrito assim, em branco, arrebatamento. E eu fui saindo para sair do lugar, aí eu acordei. O arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando. Quando a igreja for arrebatada, pode esquecer. Não tem mais obra. A obra vai ser para aqueles que ficarem. Enoque, ele não viu, ele foi arrebatado antes do dilúvio. Cinco lições sobre a vida de Enoque, para nós fazermos a obra de Deus. Repita comigo, com vigor. Enoque andou com Deus. Segundo, Enoque vivia pela fé em Deus. Terceiro, Enoque tinha Deus como prioridade. Quarto, Enoque anunciava a palavra de Deus no seu futuro juízo. Quinto, Enoque não viu, repita comigo, Enoque não viu a morte e foi arrebatado por Deus devido à sua piedade. Irmãos, dízimo alto não te arrebata.
Frequência na igreja todo dia também não te arrebata. O que te arrebata é a sua vida de piedade. Como que nós estamos cuidando da nossa vida espiritual? Porque eu estava conversando com uma senhora de idade, eu falei, a senhora vai ser arrebatada assim, ó, cuida da sua vida espiritual. A mulher já é aposentada, irmão, tem que fazer mais. Cuida da sua vida espiritual. Vida de piedade, irmãos. Vida nos negócios. Eu fiz um curso com o irmão pela internet, ele disse que é crente, você vê as palavras dele. Ele tem muito dinheiro, esse rapaz. Mas aquele dinheiro não vai ajudar ele. Piedade. Deus não quer dinheiro, Deus quer sua vida de piedade. Deus quer que você seja piedoso, meus irmãos. Deus quer que você seja piedoso, irmão. Jesus era piedoso. Enoque era piedoso. É só você estudar sobre a palavra piedoso. A pessoa que é piedosa, irmão, o pastor não precisa ficar falando para ele orar, não. Para ele ler a Bíblia, para ele jejuar, para ele fazer a obra. A pessoa que é piedosa, irmãos, ele não precisa, ele é obediente. Tem uma fé obediente. A fé de Enoque, ela destacava porque ele obedecia a Deus. Deus não quer sacrifício, irmãos, Deus quer obediência. Obediência, Deus. Você não sabe o que é. Olha, eu estou lendo um livro, ele fala sobre os frutos do arrependimento. É ali que está o suco do Evangelho. Amém? O Espírito de Deus possa falar melhor para a igreja. Que a igreja possa estar orando por nós, irmãos. Ore pelos seus pastores, ore pelo pastor Alexandre, pelo irmão Renê. A igreja, nós precisamos da oração da igreja. Os obreiros precisam. Né? Tem muitos obreiros aí que estão passando dificuldades. Não fica comentando, ore por ele. Traga ele de volta, vá buscar ele. Não fique parando em lugares falando que aquele obreiro está precisando de ajuda. Eu fui com o pastor Alexandre visitar um obreiro. E irmão, deu dó, irmãos. O obreiro estava quase possesso. Precisando de ajuda. Então, nós, irmãos, nós somos a igreja da última. Amém? O Espírito de Deus possa falar melhor no coração da igreja. Dê uma salva de palmas e glorifique o nome do Senhor.